né? Então, aqui nesse diapositivo inicial, a gente tem, né, uma animação que representa, né, um neurônio funcional. Então, eu tenho aqui o corpo da célula, né, tá aqui. Então, o corpo de um neurônio, ele tem uma característica importante, ele vai ser fundamental para manter a célula viva, aqui é onde eu tenho o núcleo, onde eu vou ter o controle do genoma da célula. E aí ele tem, né, uma arborização, que nós chamamos, né, de dendrito. Essa arborização dendrítica é a parte receptiva, onde a maioria dos neurônios recebem sinapses. Pode ter sinapses em outras situações, como nós vamos ver, mas as principais são aqui, né, dos dendritos. Eu tenho essa região, uma região muito especial, que nós chamamos aqui zona de disparo ou zona de acoplamento, né, do axônio, que está aqui, junto ao corpo celular. Então, uma das características importantes que eu já comentei, né, para vocês é que quando a gente fala, né, aqui no axônio, esse prolongamento ele pode ser curto ou ele pode ser um grande prolongamento. Né? Ele pode ter comprimento, né, às vezes, mais de 1 metro. Ele também, né, ele vai ser fundamental para a propagação do axônio, desculpa, propagação do potencial de ação, que é o sinal neural. Alguns axônios são mielinizados, então tem a bainha de mielina aqui, são células da glias que fazem com que essa propagação seja mais rápida. E eu tenho uma porção terminal do axônio, que é a parte, né, pré-sináptica. E aqui, exatamente, é onde eu vou ter a liberar neurotransmissores. Então, esta célula, né, na verdade, são um conjunto de neurônios de diversos tipos que ocorrem no sistema nervoso central e sistema nervoso periférico, são fundamentais para, né, o funcionamento normal dos seres vivos, em especial do ser humano, principalmente para nós, seres humanos, quando está relacionado às nossas funções, né, mentais. Então, a gente viu, né, algumas coisas relacionadas às propriedades do neurônio, que foi, né, a propriedade de gerar, né, um potencial de ação. Então, por isso que ela se chama estabilidade. Essa capacidade de gerar um potencial de ação, ela é decorrente da existência, né, de canais de sódio dependente de voltagem. Isso é importante. A condução do potencial de ação pelo axônio, no caso, né, do neurônio, no caso de uma célula muscular lisa, ou uma célula muscular estriada esquelética, ou uma célula muscular estriada cardíaca, a propagação do potencial de ação é pela membrana, né, celular. Aí a gente tem ainda para ver a questão da transmissão, ou seja, formação do sinal neural de uma célula para outra, através de sinapses que podem ser elétrica ou química, a integração dessa sinapse, ou seja, como é que as células pós-sinápticas vai integrar esse, né, fenômeno, e a questão da plasticidade, que é o quanto o terminal, tanto pré-sináptico como pós-sináptico, pode se modificar, fazendo com que aquela conexão fique mais excitável, né, ou menos excitável. Então, o sistema nervoso tem esta capacidade. E esse processo de modificação, né, da plasticidade, ele é fundamental para o desenvolvimento motor, o desenvolvimento autonômico, né, e o desenvolvimento mental, o que implica a parte de emoção, memória, nossa capacidade de linguagem, nossa capacidade intelectual e etc. É claro que a gente tem que olhar hoje o sistema nervoso não só em relação específica, direcionada ao neurônio. A gente também tem que olhar as células da glia. Nós não vamos detalhar as células da glia aqui, né, mas nós vamos comentar algumas coisas. Né? Então, aqui eu tenho os 3 principais tipos, né, das células da glia, né? Aqui os oligodendrócitos. Os oligodendrócitos, né, são importantes, né, na organização estrutural do sistema nervoso, né, as células de Chivan, que são importantes para a formação da baía de mielina e que permite, né, o processo,
né, de transmissão do sinal neural de uma forma mais rápida e mais precisa, e os astrócitos. Os astrócitos, eles vão ter, né, uma função, uma relação importante. Os astrócitos, eles vão ter uma ligação com o sistema vascular, tanto o sistema vascular, né, venoso, arterial, mas também o sistema, né, linfático, né, no sistema nervoso central. E tem uma relação com, né, os neurônios. Isso faz com que os astrócitos, hoje, eles sejam considerados peças-chave. Os astrócitos, eles têm, inclusive, a capacidade de captar substâncias que são neurotransmissores, acumular dentro do corpo da célula, colocar em vesículas e liberarem. Por isso que a gente chama de gliotransmissores. Na verdade, os astrócitos podem modular uma sinapse, uma função sináptica. O potencial de ação, né, aqui no caso a gente está dando um exemplo da geração de um potencial de ação em uma condição de um reflexo. Então aqui veja, isso aqui é uma situação real, né, ou seja, o reflexo do estiramento, que é o reflexo em que a gente usa, né, um martelo neurológico. Esse martelo neurológico ele tem aqui uma porção final aqui de plástico, em que eu faço uma percussão aqui no tendão, né, patelar. Aqui eu tenho esse músculo contém, né, um receptor que nós chamamos de fuso muscular. Esse receptor é uma especialização da terminação desse neurônio sensorial. Então, esse aqui é o corpo do neurônio, isso aqui é a terminação desse axônio na parte, né, periférica, dentro do músculo. Então, todas as vezes que esse músculo ele é estirado, né, aqui no caso sendo representado pelo quadríceps, ele ativa, né, ele comprime essas terminações e ativa e gera, né, potenciais receptores aqui. Aqui na terminação final do músculo, na parte distal, eu tenho uma parte tendínea, né, então tem um tendão que sai aqui do músculo, passa por cima, né, da patela, né, ele passa aqui por cima da patela e se fixa aqui no osso da perna. Então, essa área aqui, veja, né, ela fica uma área em que eu posso fazer a percussão do tendão patelar. Então, veja, a percussão ela não é feita sobre a patela, mas nessa área aqui. Quando eu faço isso, eu puxo o tendão, ao puxar o tendão, eu puxo o músculo, então eu estiro o músculo, ativo, gero então um potencial receptor, que gera um potencial de ação que se propaga, aqui ele vai fazer uma sinapse, né, uma sinapse curta, vai ativar esses neurônios, e aí tem respostas aqui que nós vamos ver em detalhes, né, na área de motricidade, e o que ocorre aqui é a extensão do membro. Todas as vezes que eu faço a percussão, esse membro ele se estende como resposta. Eu também tenho um reflexo de retirada, todas as vezes que eu trisco a extremidade, né, de um membro, pode ser um membro superior ou inferior, eu vou ativar os receptores sensoriais relacionados à dor, que também gera potencial de ação, que vem para cá e vai fazer, né, a ativação, vai promover aqui uma flexão do membro, fazendo com que a extremidade do membro se afaste, né, do estímulo que está provocando, né, a lesão, que está provocando a dor. Então, aqui a gente vê o potencial de ação e o potencial local. Então, eu queria chamar a atenção de vocês que é importante a gente entender esses dois conceitos, o conceito de potencial local e o conceito de potencial de ação. Então, este registro aqui, né, é o registro que vocês vão fazer, né, utilizando, né, os programas de simulações, né, vocês têm a possibilidade de baixar o programa e fazerem, né, as simulações, isso aqui, né, é com a simulação neuronal, né. Então, o que é que a gente tem aqui? Aqui embaixo, neste gráfico de baixo, né, eu tenho aqui o tempo, né, aqui o tempo em milissegundo, aqui do mesmo jeito, o tempo em milissegundo, e aqui eu estou dando o estímulo. Então, eu defino, né, qual é a intensidade do meu estímulo. Veja, que aqui eu estou dando um estímulo de 2,9, certo? Aqui é milivolts, né, então eu estou dando esse estímulo, desculpa, é que eu estou usando, né, corrente, né, então aqui é 2,9 nanoampere. Então, o estímulo aqui bem baixa, né? E aqui eu estou vendo, né, a resposta no potencial, né, na membrana. Então, a membrana aqui tem um potencial, né, básico, que está aqui negativo. Então, ele está aqui. Quando eu dou esse pequeno estímulo aqui de 2,9, né, nanoampere, o que é que ocorre? Há uma despolarização local. Então, há uma diminuição da negatividade.
Por que que deu uma diminuição? Porque eu estou injetando corrente, né, aqui. Eu estou injetando 2,9 nanoampere. Então, por isso ficou, né, menos negativo. Aqui eu fiz um outro estímulo com a intensidade maior, de 4, né, nanoampere. Veja que também só deu uma alteração local. Semelhante, não tem muita modificação. Porém, aqui, né, eu dei um estímulo de 6,6 nanoampere e gerou não uma resposta local, e sim um potencial de ação. O que foi o potencial de ação? Eu tenho essa primeira fase aqui do potencial de ação, que vocês estão vendo aqui, que é um crescimento, uma diminuição da negatividade lenta. Eu diminuo aqui, chegou nesse momento aqui, essa diminuição, ela há uma inversão rápida da polaridade. Essa inversão rápida aqui é o quê? Então, eu estou invertendo, o potencial agora ficou menos negativo. Quando chega nesse nível aqui, que eu chamo limiar, é quando eu ativo os canais de sódio dependendo de voltagem. Quando esses canais de sódio, então, eles estão em situação de repouso fechado, agora eles abrem, há um influxo rápido de sódio, e a polaridade aqui, não só ela despolarizou, mas ele inverteu a polaridade, agora ficou negativo. Esses valores aqui é um valor próximo do potencial de equilíbrio ao sódio. Ou seja, o sódio aqui, na condição de repouso, ele está muito mais concentrado no lado extracelular, da membrana, do que no lado intracelular. Na hora que os canais abriram, a tendência do sódio é entrar em equilíbrio. Só que aí, quando ele fica negativo, fica positivo, ele inverte a polaridade, os canais de sódio têm uma propriedade que quando, né, a voltagem fica positiva, né, os canais ficam inativados. Simultaneamente, então aqui os canais ficam inativados, ele para a despolarização e ele começa a repolarizar. E essa repolarização é em decorrente, né, da saída, né, de potássio, porque há uma abertura lenta dos canais de potássio, que são dependentes de voltagem, e o potássio sai. Sai muito potássio, né, uma quantidade suficiente que a célula, inclusive, fica hiperpolarizada, e nesta fase aqui de hiperpolarizada, eu vou ter muito potássio no extracelular e ainda muito sódio dentro da célula, porque a célula aqui, o canal ficou inativado, né, e aí eu tenho a ativação da bomba de sódio e potássio aqui para que o potencial de membrana volte, né, aos valores normais. Então, o que é que a gente viu? Isso aqui é dependente de sódio, né, essa parte aqui. Isso aqui é potássio. E aqui eu vou ter fundamentalmente a bomba, né, de sódio-potássio. Aqui é o limiar, né, limiar de estabilidade. Então, o estímulo sublimiar sempre eles vão produzir despolarização local, tá aqui, então isso aqui é uma despolarização local, uma outra despolarização local. Então, essa despolarização local ela ocorre só enquanto eu estou dando estímulo. Não chegou ao limiar, não gera potencial de ação. Quando o estímulo atinge o limiar, eu vou desencadear sempre um potencial de ação. Agora, o que eu queria chamar a atenção de vocês são duas coisas. O que é que a gente tem? Por que é que ocorre, né, a despolarização? Né? A despolarização, né, ou potencial de ação, né, é em decorrência da abertura dos canais de sódio dependentes de voltagem. Então, isso é uma questão probabilística. Eu tenho uma grande quantidade de canais de sódio. Veja que nesta situação aqui, né, eu tenho um estímulo baixo de 2,9, né, nanoampere, então estou injetando corrente e eu produzo só um potencial local. A despolarização é só local, não gera potencial de ação. Aqui, olha, eu estou dando o estímulo com a mesma amplitude, mas com a duração longa. Veja que neste caso aqui, a duração foi 0,39 milissegundo. Aqui a duração, né, é 3 vezes mais, né, e o que é que ocorre? Então, quando eu dei o estímulo aqui, eu estou promovendo uma despolarização local, mas essa despolarização local, veja que aqui, olha, a incidência aqui, ó, eu vou gradualmente aumentando, eu vou gradualmente, né, aumentando aqui, né,
ficando mais negativa, vai ficando mais negativo, ou menos negativo, menos negativo, menos negativo, chegou ao limiar, aí gera o potencial de ação. Então, veja, o potencial de ação aqui ele foi gerado com a mesma amplitude, mas a duração maior do estímulo. Porque você tem a somação de aberturas de canais de sódio. Então, você vai aumentando, se somando essa diminuição da negatividade até chegar ao limiar. Então, isso é importante a gente ver que a gente vai, para poder entender, inclusive, o sistema sensorial, a gente entender que você tem esse processo de somação. Então, um Professor, estímulo... Diga. desculpa, a repolarização é sempre mais lenta? A repolarização é sempre mais lenta, porque os canais de potássio, dependente de voltagem, né, eles têm uma cinética mais lenta. Então, é sempre mais lenta do que a despolarização, né, a repolarização. Sendo que esta repolarização, ela pode, inclusive, ficar muito lenta, né? Isso porque, às vezes, durante a repolarização, em algumas células, como nas células cardíacas, né, você tem um influxo de cálcio. E aí, o potencial de ação é como se ele fosse assim, né? Então, aqui, despolariza aqui, aí ele sobe, aí ele faz assim, ó, repolariza desse jeito, ó. E ficou bem lento, porque aqui eu estou saindo potássio, mas também está entrando cálcio. Isso numa célula, né, muscular cardíaca, ok? Porque depende de outros íons também, né? Depende de outros íons, mas essa diferença grande aqui, neste caso aqui desse neurônio, e aqui, é porque a cinética do canal de sódio ele é rápida, então faz com que o fluxo do íon seja rápido. Isso é a propriedade, né, química, né, da interação entre o canal, né, e o íon. E do canal de potássio, né, ele é diferente. Então, eu vou ter, né, formas, eu vou mostrar para vocês depois, formas diferentes de potenciais de ação, né, porque eu vou ter canais diferentes, com cinéticas diferentes. Alguns vão ser mais rápidos, outros mais lentos, ok? Entendi, obrigada. Nesse caso, o estímulo de longa duração é necessário só porque a corrente é mais baixa, porque se a cinética do canal de sódio, dependendo de voltagem, é rápida, então um estímulo rápido não daria conta de fazer o influxo aumentar? É porque ele é necessário para ser longo para atingir o limiar, certo? Para atingir o limiar, ok? E não para abrir os canais de sódio. Então, assim, na hora que atinge o limiar, abre os canais de sódio. Ah, tá. Entendi. Certo? Então, olha, aqui a gente tem essa situação, que é uma situação concreta, né, que a gente tem no caso, né, do sistema receptor. Então, veja, aqui eu tenho um neurônio aqui em cima, né, aqui é o neurônio sensorial, certo? Então, tem um corpo do neurônio, parte desse axônio, ele vai para dentro da medula, certo? Esse outro axônio, ele vai para a periferia. Então, imagine que esse axônio aqui, esse neurônio aqui, é um neurônio sensorial, é um neurônio lá do que a gente vai chamar de um tipo 1A, que é um neurônio que a terminação dele aqui, ele vai inervar, né, as fibras, né, musculares intrafusais. Então, toda vez que eu estiro, né, esta fibra muscular, eu promovo uma ativação, um estiramento dessa terminação e vou promover, né, abertura de canais, né, de sódio que não são dependentes de voltagem, são canais de sódio dependentes desse estímulo mecânico, que é o estiramento, tá? Então, o que que ocorre? Aqui é o meu estímulo, eu tenho a duração dele, a amplitude aqui. Esse estímulo, ele vai promover o quê? O estiramento das minhas terminações neurais aqui, vai abrir canais de sódio, dependente do estímulo mecânico, não é dependente de voltagem, e vai gerar o potencial receptor. Aqui, esse potencial receptor é um potencial local. Então, o que que ocorre? Está aqui o potencial de membrana, eu abri, né, por causa do estímulo, os canais de sódio dependentes de estímulo mecânico, então a célula ficou menos negativa, então ela chegou aqui nesse valor. Se nesse valor aqui é o limiar, então nessa zona aqui, na zona do disparo, não é aqui, na terminação do axônio, mas nessa zona de disparo, eu tenho muitos canais
de sódio dependente de voltagem. Então, se, né, a somação dos potenciais locais aqui chegam até essa região, atingindo o limiar, então o limiar seria aqui, né, o que é que ocorre? Gera potenciais de ação. Então, neste caso aqui, eu gerei 4 potenciais de ação, né, porque foi o suficiente para gerar. Na hora que eu gero esse potencial de ação, ele vai se propagar aqui no axônio. Então, esse aqui é o potencial de ação, são 4 potenciais de ação que vão chegar, vão se propagar aqui em todo o axônio, vão chegar aqui à minha terminação sináptica e vão liberar. Vamos dizer que ele liberou aqui 3 neurotransmissores. Então, esses 3 neurotransmissores vão dar o significado da intensidade, né, e da duração do meu estímulo, né, que aconteceu lá na minha terminação, na minha pele. Nesta situação aqui, eu tive um aumento da amplitude, da intensidade do estímulo. Agora o estiramento foi mais forte. Se o estiramento foi mais forte, mais canais de sódio dependente do estímulo mecânico são ativados, por isso que a despolarização local ela é de uma amplitude maior. Se ela é de uma amplitude maior, vai promover um aumento da frequência de disparo de potenciais de ação. Então, o que é que ocorre? Aqui eu dei o estímulo, gerou esse potencial local, que é o potencial receptor. Aqui vai gerar, né, potencial de ação. Então, fez tec, 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 4. Aqui foi muito forte a intensidade do estímulo mecânico, né, do estiramento muscular. O potencial receptor foi de alta amplitude e gerou aqui uma salva de disparo de potenciais de ação. Trrr. E aí esse potencial de ação ele se propaga nessa frequência, constantemente, sem diminuir a amplitude e frequência, até a porção terminal. Então, ele vai liberar muito mais neurotransmissores do que na condição anterior. Então, aqui o estímulo, como é que vai identificar que eu tenho, né, maior intensidade do estímulo? Liberando mais neurotransmissores. Então, a amplitude do meu sinal, né, da intensidade, né, do estímulo sensorial, ela vai ser traduzida pela frequência de disparo de potenciais de ação no axônio do meu neurônio sensorial. Agora, veja, nesta situação aqui, a amplitude aqui é igual a essa, mas só que a duração é maior. Então, a duração do meu potencial, né, receptor, ele é maior. Então, o que que ocorre aqui? Eu vou ter uma produção maior de intensidade do estímulo, né? Vou ter uma frequência semelhante, mas o tempo, né, de produção de potencial de ação vai ser maior. Quanto mais potencial de ação se chega aqui no final, mais neurotransmissores eu vou liberar. E mais neurotransmissores eu vou liberar no tempo. Então, isso é importante. Então, veja, eu tenho primeiro o estímulo promove um potencial local, que neste caso, da sensibilidade, a gente chama de potencial receptor. A somação desses potenciais receptores atinge o limiar, dispara potencial de ação. Quanto maior a amplitude do potencial receptor, maior a frequência de disparo de potenciais de ação. Ok? Então, a gente tem essas duas coisas, né? O potencial local e o potencial de ação, né? Os potenciais locais mais comuns é o que a gente chama de potencial receptor ou potencial sináptico, né? Todos eles são potenciais locais. Aqui existem algumas diferenças entre os dois, né? De potencial de ação, né? E os potenciais locais. Então, quando a gente fala do potencial local, né, a gente diz que ele pode ser o potencial receptor, a amplitude geralmente é muito pequena, o potencial sináptico também a amplitude é muito pequena. Aqui, no caso do potencial receptor, ele tem uma duração muito curta, né, de 5 a 10 milissegundos. O potencial sináptico, ele tem uma duração de breve a longa, ele pode ser de 5 milissegundos até alguns minutos. Ele pode ter uma ação que a gente vai chamar de somação. Então, ou seja, se eu tenho um potencial receptor e imediatamente tem um outro, ele pode se somar e chegar até o limiar, né? O potencial receptor, né, e também o potencial sináptico, ele pode ser uma hiperpolarização, ou seja, ficar mais negativo,
ou uma despolarização, ele fica mais positivo para os dois. E a propagação ela é passiva. O que significa propagação passiva? É que ao longo do corpo da célula, o potencial receptor ou potencial sináptico, ele vai diminuindo, né, de amplitude. Então, quando a gente fala que tem uma hiperpolarização, é isso, né? Eu tenho aqui o potencial de membrana, então ele fica mais negativo. Quando eu falo que tem uma despolarização, eu tenho um potencial de membrana, ele fica mais positivo. Então, neste caso aqui, ele se aproxima do limiar, neste caso aqui, ele se distancia do limiar. Então, quando eu tenho uma hiperpolarização, é porque o efeito é inibitório. Quando eu tenho uma despolarização, é porque o efeito é excitatório. O potencial de ação ele é largo, né? Ele acontece de uma forma muito breve, ele não se soma, ele é gradual, é a lei tudo ou nada, e sempre vai ser uma despolarização e é uma ação ativa. Então, essa se diferencia claramente quando é um potencial local, né, e um potencial de ação. E aí eu tenho diferentes, então veja, aqui eu tenho padrões, né, isso aqui é um corte de um cérebro de um rato, não é de humano. Mas apenas para mostrar para vocês, eu tenho aqui a colocação de eletrodos em diversas áreas, e cada neurônio desse aqui são neurônios corticais. Então veja, esse aqui é um neurônio, olha como é que é o disparo dele, esse aqui é um outro neurônio, esse aqui é o neurônio cerebelar, lá no cerebelo, olha o disparo dele, totalmente diferente desse outro. Esse aqui é um outro neurônio que está lá no tálamo, esse aqui é um outro neurônio que está lá no tálamo. Veja que esse aqui é um neurônio que está aqui na região da abênula, né, também, né. Então, esses neurônios aqui são neurônios marca-passo, são neurônios que têm a atividade, né, de potencial de ação, né, espontânea, e o padrão do potencial de ação, ele difere de um para o outro. Por quê? Por causa das características dos canais iônicos que cada, né, célula, cada neurônio vai ter. Então, esse aqui são exemplos, né, de tipos, né, de padrões. Então, aqui eu tenho padrão de atividade neuronal, olha como é diferente esse neurônio desse aqui. Esse aqui também, aqui é um disparo de um neurônio, olha como é que esse aqui faz, ele dispara, ele repolariza muito lentamente, né, diferente desse aqui, que dispara muito rápido. Então, você tem padrões diferentes, e esses padrões são decorrentes das características da presença dos canais iônicos diversos. Então, quando a gente tem um sistema completo, é isso aqui, né? Eu tenho, falando, né, do que ocorre, por exemplo, do meu sistema como um todo. Então, imagina que é o sistema na situação sensorial. Então, eu tenho um primeiro sinal sensorial, vai gerar o potencial local, que é o potencial receptor, aqui, nessas terminações do neurônio sensorial, isso se soma, atinge o limiar, gera potencial de ação, o potencial de ação se propaga, chega até a terminação sináptica, libera o neurotransmissor, esse neurotransmissor, né, ele vai promover aqui um potencial local, que é um potencial pós-sináptico. Esse potencial pós-sináptico, ele se somando e chegando ao limiar até aqui a zona de disparo, gera um potencial de ação. Esse potencial de ação se propaga aqui pelo axônio desse neurônio motor, chegando aqui na terminação desse neurônio motor, ele vai liberar neurotransmissor, que vai gerar aqui um potencial local, que nós vamos chamar potencial da placa motora, porque aqui a minha sinapse eu chamo de placa motora. Esse potencial local, que é o potencial da placa motora, se soma, atinge o limiar, aí gera um potencial de ação que se propaga pelo músculo, né, e essa propagação do músculo vai gerar a contração. Então, eu tenho aqui, ó, potencial receptor no neurônio sensorial, potencial pós-sináptico no meu neurônio motor aqui, e no músculo, né, o potencial da placa motora, todos os potenciais locais. Ok? E aí, como é que esse potencial de ação ele se propaga no axônio? Então, o que vai acontecer é que o axônio, ele tem, né, em toda a sua aqui a membrana, uma grande quantidade, né, em sequência de canais de sódio, dependendo de voltagem. Então, o que ocorre é que eu vou ter... Diga. Licença, desculpe interromper, mas você pode repetir os 3 potenciais locais, por favor? Tá. Só quais? Então aqui, assim, quando eu tenho um estímulo sensorial, né, então eu vou ter potenciais locais, né, então eu vou botar aqui, potenciais locais. Então, quando eu tenho um estímulo sensorial,
o potencial local a gente chama de potencial receptor. Certo? Potencial receptor. Opa. Quando eu tenho numa sinapse, tá aqui uma sinapse, né, de um neurônio para um outro neurônio, né, um neurônio sensorial para o neurônio motor. Então, isso aqui é uma sinapse. Aí eu vou ter, que eu vou chamar esse potencial local de potencial receptor. Tá? E aqui eu vou ter, né, a junção neuromuscular, né, que é do neurônio motor para o músculo. E isso eu vou chamar de potencial da placa motora. Certo? Então, ele, né, vai ser importante, né, para gerar o potencial de ação na membrana muscular. Aqui, gerar o potencial de ação no neurônio motor. Aqui, gerar, né, o potencial de ação no neurônio sensorial. Ok? Tá bom, obrigada. De nada, querido. Então, o que acontece é que, veja, né, eu tenho aqui representando, né, os canais de sódio dependente de voltagem. Então, esse azul aqui são os canais de sódio, tá? Então, o que ocorre? Os canais de sódio aqui estão fechados na situação de repouso. Quando esse aqui dispara, aí entra sódio, isso vai induzir, né, porque eu tenho uma perturbação aqui elétrica, né, porque eu gero corrente, no próximo canal, que induz no próximo canal, que induz no próximo canal, no próximo canal, no próximo canal, no próximo canal, e assim vai tendo potencial de ação aqui, potencial de ação aqui, 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 e o potencial de ação, então, se propaga pela membrana. Certo? E essa propagação, como os canais são específicos, né, para o sódio, ele vai se manter a mesma amplitude ao longo do axônio. Quando eu tenho, né, a condição de presença da bainha de mielina, o que é que vai acontecer? Eu não vou ter aqui na bainha de mielina, né, canais de sódio, dependendo de voltagem, porque isso aqui é um isolante. Eu não vou ter fluxo iônico aqui, porque a bainha de mielina aqui está isolando. O que é que ocorre? Ocorre que quando eu tenho uma despolarização aqui nesta região, né, porque eu tenho um fluxo de sódio, influxo de sódio, isso gera corrente. Então, isso gera um campo eletromagnético. Então, eu vou induzir eletromagneticamente esses outros canais a abrirem. Enquanto que nessa condição era uma indução imediata, um ao lado do outro, aqui é uma indução à distância. A gente sabe, né, que o campo eletromagnético, ele age à distância. Então, por que isso ocorre? Ocorre porque eu tenho um isolamento, né? Isso aqui está isolado. Então, não tem uma perturbação elétrica aqui. Esse campo ele é de muita baixa, né, amplitude, mas como eu tenho um isolamento em decorrência da presença da célula de Estivan, eu ativo aqui, isso gera, né, um campo eletromagnético. Esse campo eletromagnético ele vai ter intensidade suficiente para induzir a abertura desses canais. E aí vai induzir a abertura desses canais. E assim ele vai se propagando, né, de uma forma saltatória. E com isso, a velocidade de propagação ela é muito mais rápida quando eu tenho, né, a condução saltatória, né, com a bainha de mielina, a condução pelos nódulos de Ranvier, do que, né, a condução, né, no neurônio não mielinizado. Certo? Então, essa questão que nós vimos agora, básica, né, do potencial de ação, vamos ver então a sinapse, né? Propriedades gerais da sinapse, né? Como é que ela ocorre. A primeira coisa que eu quero comentar para vocês é que, no caso de um neurônio, né, aonde é que eu vou ter potencial de ação? Eu vou ter potencial de ação aqui no axônio, nos dendritos, no corpo da célula, eu vou ter só potencial local. Certo? Em algumas condições especiais pode gerar potencial de ação, mas isso ainda há uma controvérsia, mas no geral o que eu tenho é potencial local. Então, esses potenciais locais, eles vão se somar ao longo dessa árvore dendrítica, eu tenho milhares de sinapses acontecendo simultaneamente, para chegar aqui na zona de disparo, né, com amplitude suficiente para gerar um potencial de ação.
gerando potencial de ação, ele se propaga e vai até a terminação, né, aqui do axônio, aonde vai estimular, né, promover a liberação de neurotransmissores. Então, vejam, né, aqui eu tenho um circuito neural que está representando, né, o sistema, né, motor. Então, eu tenho neurônios que estão localizados aqui na região motora, córtex motor, né? Isto, né, se propaga, né, ele recebe, né, informações aqui da musculatura estriada, aqui das articulações, aqui, por exemplo, de várias regiões da pele. Isso tudo, ó, avança, são aqui o axônio do neurônio sensorial. Alguns vão fazer sinapse aqui, outros vão fazer sinapse aqui, vão fazer sinapse depois lá no tálamo, e do tálamo vão fazer sinapse aqui com os neurônios sensoriais e com neurônios motores. Também vão fazer sinapse aqui com neurônios, né, do cerebelo e etc. Então, veja, esse circuito, né, neural aqui, só o circuito de recepção da parte, né, sensorial do sistema motor, né, ele é altamente complexo com diversas sinapses. Já a outra parte, né, que eu posso ter aqui, olha, a área, o neurônio está aqui recebendo informação, mas ele pode, né, fazer uma projeção direta até o neurônio motor. Ele pode fazer uma projeção indireta, indo aqui para o núcleo caudado, para o tâmen, vai aqui, desce, vai aqui para o tronco, do tronco faz outra sinapse e vem aqui para o músculo. Ou, vai aqui ou ele caminha para o cerebelo volta para o tálamo volta para cá e etc. Então, veja, a riqueza de sinapse só na função motora é um espetáculo, tanto na parte, né, aferente como eferente. Isso, né, mostra que eu tenho uma coisa que a gente chama, um conceito importante, o conceito de integração neuronal pela sinapse. Então, eu tenho uma condição que eu vou chamar de vias ou de circuitos divergentes. Então, aqui eu tenho um neurônio que pode ser um neurônio sensorial. Esse único neurônio, ele pode fazer sinapse com diversos neurônios dentro da medula. Enquanto que eu posso ter uma resposta convergente, eu tenho diversos neurônios sensoriais que vão promover, né, sinapse com um único neurônio, né, dentro da medula. Então, algumas condições eu faço divergência, né, outras eu faço convergência. Então, aqui, às vezes, eu preciso estimular, né, um único neurônio, né, sensorial e vou ativar muitas áreas, né, sensoriais. E aqui é o inverso, eu preciso ativar muitos neurônios, uma área periférica grande para ativar, né, as áreas sensoriais centrais. Além disso, né, eu tenho dentro dos circuitos várias possibilidades, né? Então, veja, aqui eu tenho um exemplo, né, de um processo que a gente chama, né, de inibição, né, para o mecanismo, né, de retroalimentação, que é neste caso aqui, ou mecanismo, né, de paralelo. Então, olha, aqui eu tenho dois neurônios, tá? Então, aqui esse neurônio aqui são neurônios de músculo extensor e músculo flexor. Isso aqui poderia ser, por exemplo, o músculo extensor, seu tríceps, e o músculo flexor, seu bíceps. Então, se eu estou ativando, né, o músculo extensor, no caso do tríceps, eu vou ativar aqui o neurônio central, eu vou ativar o motoneurônio, aí esse motoneurônio aqui do músculo, por exemplo, do tríceps, que é um músculo extensor. Simultaneamente, esse neurônio aqui vai ativar o motoneurônio, ele vai ativar também um interneurônio inibitório, que esse interneurônio inibitório, ele vai inibir, né, o motoneurônio do músculo flexor, porque para promover a extensão, eu preciso relaxar o meu músculo flexor. Do mesmo jeito, para promover a flexão, eu preciso relaxar o meu músculo extensor. Então, todas as vezes que eu encaminho um comando para ativar esse músculo, né, então eu estou ativando o comando para cá, eu ativo também um comando, o mesmo comando que ativa esse, ativa um interneurônio intermediário, que é um inibitório, e inibe ele. Com isso, eu bloqueio esta ação aqui e relaxo a musculatura flexora. Certo? Às vezes, né, o mecanismo, né, tem o que a gente chama de inibição por retroalimentação, neste caso. Veja, esse neurônio aqui, ele ativou o neurônio,
né, extensor motor, mas essa ativação aqui, né, quando ela é muito intensa, ela pode promover, né, uma retroalimentação, que é uma via do próprio axônio do neurônio motor, que faz uma conexão com o neurônio intermediário inibitório, que auto se inibe. Então, se eu tenho uma hiperativação aqui, acaba gerando a ativação desse neurônio, a ativação desse neurônio inibitório impede com que esse neurônio motor continue ativo e fique promovendo, né, uma hiperatividade dessa musculatura, né, extensora. Isso ocorre na fadiga, professor? Na fadiga muscular? Isso Em é o que parte ocasiona... ocorre isso, né? Se você faz uma tensão muito grande, isso pode acontecer, né? A fadiga, ela ocorre tanto perifericamente no próprio músculo, como neuronalmente, centralmente neste caso. Certo, obrigado. Certo? Então, né, o que a gente observa, né, se a gente dissesse assim, olha, se não existe potencial de ação, né, nos dendritos, nem no corpo celular, e os dendritos às vezes estão distantes, então assim, como é que chega aqui? Na verdade, eu tenho milhares de sinapses acontecendo simultaneamente, nunca é cada célula, cada neurônio tem, em média, né, a capacidade de formar, né, em torno, né, de 20 mil conexões sinápticas. Então, um corpo celular ele recebe quase que 20 mil conexões. Então, a somação dessas que são ativadas é que vão chegar aqui o resultado, né, e atingir o limiar ou não para gerar o potencial de ação, se propagar e ir, né, até a terminação axonal para liberar, né, o neurotransmissor. Então, a somação desses potenciais locais é que é fundamental. Então, quanto mais conexão sináptica tiver aqui, mais fácil, né, eu vou ter, né, essa minha sinapse, ela vai acontecer de uma forma mais eficiente. E aí, lembrando, né, novamente, esse esquema aqui, ele mostra, né, claramente uma situação em que eu tenho tanto divergência como convergência, né? Então, neste caso, aqui eu tenho esse neurônio, veja que esse neurônio aqui, ele é único, ele vai fazer sinapse com 3 outros neurônios, e cada outro neurônio faz sinapse com mais 2. Então, esse neurônio aqui, ele é importante, ele vai amplificando, né, a minha informação. Já nessa outra questão aqui, eu tenho uma situação de convergência. O que ocorre? Cada neurônio aqui, esse neurônio faz sinapse com esse outro neurônio, esse neurônio faz sinapse com esse. São 2 neurônios aqui que vão fazer sinapse com um, mas vai terminar no mesmo. Então, veja, se eu der um estímulo aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, tudo o resultado vai ser isso aqui. Né? Tá? Então, veja que aqui eu tenho uma grande área de recepção e ali eu tenho uma pequena área de recepção. E essa sinapse, né, elas podem... Diga. Esses 2 tipos que o senhor acabou de falar, eles estão localizados em lugares determinados no organismo ou é aleatório isso? Não, isso assim, depende do sistema, né? Então, assim, imagine, né, que você vai ter diferente sensibilidade, né, por exemplo, na sua mão e nas suas costas. Então, na sensibilidade da mão, então assim, eu tenho um neurônio, né, ele vai fazer sinapse com um neurônio que vai amplificar outros, certo? Então, se você vê a representação da mão no sistema sensorial, no córtex, né, sensorial, vai ser grande, comparado, por exemplo, com as costas, certo? Por quê? Porque, na verdade, eu vou tendo, né, processo de divergência. Eu saio de pequeno, de um campo receptor pequeno, para uma área, né, receptora grande, certo? Eu tenho o inverso quando eu falo da área motora. Então, eu vou ter muitos neurônios motores, né, que ocorrem, por exemplo, né, lá no córtex cerebral, na área, os neurônios piramidais, e eles vão fazendo convergência, certo? E essas convergências todas chegam, né, até, né, o neurônio motor. Então, imagine que neste caso aqui de convergência, isso aqui seja um neurônio motor, certo? É um neurônio motor. Isso aqui está lá, neurônios corticais.
lá no córtex. Isso aqui é no tronco cerebral. Então, todos esses neurônios aqui, eles simultaneamente, né, eles vão ter como função ativar esse neurônio motor. Mas eles precisam, por exemplo, passarem, né, alguns deles, por neurônios que estão lá no tronco cerebral. Por exemplo, vamos poder dizer que esse neurônio aqui é um neurônio que é o neurônio do núcleo vestibular. Então, além de receber informações desses neurônios corticais, esse neurônio do núcleo vestibular recebe conexões do labirinto. Então, a ativação desse neurônio motor, ela vai estar sendo modulada pelo labirinto. Esse neurônio aqui, ele pode estar recebendo informações dos núcleos visuais. Esse aqui, né, lá do cerebelo. Então, veja, eu vou tendo, né, uma convergência. No final, a saída, né, para atuar no músculo, só é esse neurônio aqui específico. Mas lá no córtex são vários neurônios. Ok? Uma coisa que a gente vai observar, né, nos circuitos neurais, que eu vou ter, né, neurônios que, por exemplo, vão estar localizados lá no tronco cerebral, lá no mesencéfalo, né? Então, lá no mesencéfalo eu vou ter alguns núcleos que eu tenho um neurônio que produz, por exemplo, acetilcolina. O axônio deles se propaga e se ramifica para várias áreas corticais. Então, são poucos neurônios, mas que ativam o córtex todo. Porque aí é um sistema, né, de divergência. Né? Então, para ativar mais, né, o córtex, eu tenho, né, poucos neurônios no tronco cerebral. Professor, e quando precisa Diga. também que vá para muitos tecidos ao mesmo tempo, né? Também poderia Exato, ser uma exato, pode ser desse jeito. Então, imagina, por exemplo, né, o que a gente vai ver, né, no sistema nervoso autônomo. Então, tem poucos neurônios localizados no tronco cerebral, que são neurônios vagais, e o vago, né, que são os axônios desses neurônios, ele ramifica várias coisas. Né? Então, às vezes, eu não tenho, né, uma ação específica, eu tenho uma ação assim, atuando, né, de uma forma generalizada. Né? Diferente, por exemplo, quando a gente fala da sinapse motora, que eu tenho um neurônio motor e o músculo. Quando eu falo, por exemplo, da ativação da musculatura, né, lisa no tubo digestório, não. A atuação eu faço eu tenho um neurônio, né, que é um neurônio autonômico, e esse neurônio ele vai inervar várias fibras, né, lisas, e vai fazer uma contração do músculo liso de uma forma bem brusca, né, sem, né, uma coisa mais específica, como ocorre, né, na contração da musculatura estriada esquelética. Obrigada, professor. Então, eu tenho dois tipos clássicos de sinapse, que nós vamos chamar de sinapse química, que é o que nós vamos estudar mais, e a sinapse elétrica. A sinapse elétrica, então, a gente vai comentar somente nesse momento agora, basicamente o que é? Que eu tenho um potencial de ação, então ele vai se propagando aqui pela membrana. O que ocorre é que eu tenho uma junção intracelular, em que eu tenho proteínas transmembranas, né, que permite com que o potencial de ação ele passe direto da membrana pré-sináptica para a membrana pós-sináptica. Então, você não tem aqui um atraso, né, isso é rápido. As sinapses, né, elétricas, elas estão presentes na musculatura cardíaca, né, das fibras cardíacas, os músculos cardíacos, entre si, eles têm essa junção, né, comunicantes. Então, eu tenho um potencial de ação numa célula muscular cardíaca, ele passa automaticamente para outra. Então, é como se eu tivesse, né, um axônio ali, mas, na verdade, são várias células individuais, mas que elas têm essa junção intercelular, elas estão coladas entre si. Né? No sistema nervoso central, existem algumas sinapses elétricas também. As sinapses elétricas, elas são mais comuns em áreas em que eu preciso ter um padrão de geração neuronal muito rítmico. Por exemplo, eu tenho um conjunto de neurônios, que são neurônios motores para o sistema respiratório. Eu preciso que o diafragma ele faça a contração, né, simétrica, né, todo mundo junto. Então, esses neurônios eles recebem sinapse, né, eles fazem sinapse, né, elétrica, porque eles precisam ser ritmados. Né? Então, eu não posso ter um atraso
como ocorre, né, num atraso sináptico, como ocorre na sinapse química em decorrência do tempo para ativação da vesícula, liberação de neurotransmissores e ativação do receptor pós-sináptico. Tá? Então, aqui na sinapse elétrica vai ser isso, né? Então, desculpa, a sinapse química, eu vou ter o potencial de ação que vai se propagar pelo a membrana. Quando chega na fase final, ele vai, então, ativar um canal de cálcio dependente de voltagem. Então, como a célula inverte a polaridade, esse canal de cálcio, ele é ativado, ele fica aberto quando a célula fica positiva, a membrana fica positiva. Como eu tenho muita concentração do cálcio no extracelular, ele entra. O cálcio, ele vai promover, então, a ativação de proteínas na membrana da vesícula sináptica. Essa vesícula, então, contém os neurotransmissores, fazendo com que essa vesícula ela se aproxime dessa membrana e aqui elas se fundam e liberem o neurotransmissor. O neurotransmissor, então, ele fica na fenda sináptica e aí ele vai se ligar aos receptores pós-sinápticos ou também para receptor pré-sináptico, como nós vamos comentar. Então, como é que é esse potencial de ação na terminação pré-sináptica? Né? Basicamente, é esse esquema, né? Eu tenho um potencial de ação, se propaga, eu vou ter entrada de cálcio, o cálcio vai promover, então, está aqui o potencial de ação, ele está ali aqui nessa região, né? Ele vem para cá, chegou aqui no cálcio, o cálcio entrou, né? O cálcio entra, ele vai, então, ativar aqui as vesículas, promovendo, então, a liberação do neurotransmissor. Então, eu tenho uma ampliação aqui, né? O cálcio entrando, essa vesícula se liga, libera neurotransmissor, e o neurotransmissor vai se ligar aos receptores, né, pós-sinápticos, e esses receptores pós-sinápticos podem gerar, então, o potencial pós-sináptico, que é um potencial local. Né? Esse potencial pós-sináptico, ele vai ser chamado de potencial pós-sináptico excitatório, um PEPS, quando esse canal é um canal de sódio, então ele permite a entrada de sódio, a célula fica menos negativa, né? Ou então ele pode promover um PIPS, que é um potencial inibitório, um potencial local inibitório, que é uma hiperpolarização, a célula ficou menos ou mais negativa. Então, se esse canal aqui, por exemplo, for um canal de cloro, o cloro está mais concentrado no extracelular, então o cloro entra, a parte interna da membrana fica mais negativa. Né? Então, eu tenho as duas possibilidades, né, de acontecer na membrana pós-sináptica. Um potencial pós-sináptico inibitório ou um potencial pós-sináptico inibitório, excitatório. O que vai acontecer é que, numa condição fisiológica, né, eu vou ter várias, né, canais ou várias condições. Então, eu vou ter aqui, por exemplo, neste caso aqui, eu tenho um potencial de ação, libero, né, aqui o neurotransmissor, gerei aqui um potencial pós-sináptico excitatório, mas não foi suficiente para atingir o limiar e ativar os canais de sódio dependendo de voltagem. Então, aqui eu só tive o potencial local. Porque eu tive o quê? Um único potencial liberou pouco neurotransmissor. Aqui, olha, eu tive muitos, a frequência de potencial aumentou, tive como se fosse 3, liberei mais neurotransmissores, o potencial pós-sináptico excitatório amplitude maior, foi suficiente para ativar os canais de sódio dependendo de voltagem, então gerou o potencial de ação e se propagou nesse axônio. E aí o que a gente vai ter é a possibilidade desses potenciais locais, esse potencial pós-sináptico, eles se somarem. Então, veja, aqui eu tenho uma fase de somação temporal e somação espacial. Então, se eu tenho um único axônio aqui, ele vai fazer aqui a sinapse, ele gerou o quê? Um potencial pós-sináptico que não atingiu o limiar. Mas, olha, vai chegar agora 3 potenciais de ação. Então, chegou, liberou o neurotransmissor, aí produziu um potencial pós-sináptico local, ele estava já repolarizando, né? Aí, chegou mais neurotransmissor, liberou mais, aumentou, não chegou ao limiar, aí liberou mais neurotransmissor, chegou a atingir o limiar, aí gera potencial de ação. Aqui chegou simultaneamente, né, 3 sinapses sendo ativadas. Se deu 3 sinapses ativadas, eu somo os 3 potenciais locais, ó, o potencial local aqui ó, foi suficiente e atingiu o limiar, então gerou um potencial de ação.
né? E às vezes eu tenho, né, numa mesma condição, né, formando potenciais pós-sináptico e potenciais pós-sináptico, né, inibitório. E aí eu vou gerar um potencial resultante, que vai ser a soma dos dois, sendo que o potencial pós-sináptico inibitório sempre é uma hiperpolarização e o potencial pós-sináptico excitatório é uma despolarização. Então, a soma disso é que vai me dar a amplitude, né, final do meu potencial, né, somático. Então, se eu tiver mais, né, presença de potenciais inibitórios, né, não vai ter potencial de ação, não vai atingir o limiar. Se eu tiver mais potencial pós-sináptico excitatório, pode atingir o limiar e gerar potencial de ação. Então, seria aqui, né, numa condição específica, se eu dou 2 estímulos, né, de baixa amplitude, sem atingir o limiar, então, não atingir o limiar, o que é que ocorre? Né? Eu, né, não chego, né, ao limiar, né, não dispara potencial de ação. Mas se eu dou os dois muito próximos, como nessa condição aqui, ó, antes de haver uma repolarização, se somou, atingiu o limiar, gerou um potencial de ação. Acho que alguém aí quer fazer alguma pergunta? Qual é a dúvida? Professor. Itajá aqui, qual é o canal que se abre no impulso inibitório? É o canal de cloro. Certo, obrigado. Geralmente é o canal de cloro. Às vezes você tem um canal que tem tanto a entrada de cloro como a saída de potássio. Mas, no geral, é a abertura de canais de cloro. Obrigado, professor. Então, veja, né, isso aqui essa figura, ela mostra, né, duas coisas interessantes. Primeiro, isso aqui é um desenho, né, e isso aqui é um esquema como se fosse de uma fotografia microeletrônica. Quando a gente pega um dendrito, ele é cheio disso que a gente chama de espinho ou espículas. Essas regiões é onde é possível se formar sinapse, né? Então, a sinapse neuronal, né, ela é muito característica. Então, o que é que vai acontecer? Eu tenho muitas sinapses, e o resultado final vai ser a somatória. Então, aqui, olha, eu tenho 3 sinapses excitatórias. Então, o que vai acontecer é que vai haver uma somação disso, chegando até aqui a zona do gatilho, a zona do disparo, numa intensidade para atingir o limiar, então gera potencial de ação. Mas eu posso ter uma condição, né? Ou seja, olha, esse é positivo, é excitatório, mas esse é inibitório. Então, aqui está gerando hiperpolarização, aqui despolarização. Pode chegar aqui com a intensidade ser maior ou não, depende da intensidade desses potenciais, né, excitatórios, né, e dos potenciais, né, pós-sinápticos inibitórios. Tá? Uma coisa, né, mais importante que a gente precisa entender, nessa sequência aqui, olha, eu tive aqui a somação, certo? Eu posso ter essa condição aqui, numa condição que não tem, né, nenhuma informação, não chega, né, o suficiente para gerar aqui o limiar, então não libera, né, o potencial de ação não se propaga, não vai liberar nenhum neurotransmissor. Então, isso aqui aconteceu o quê? Essa célula aqui, ela está promovendo uma modulação, ela está inibindo essas duas sinapses aqui diretamente, certo? Então, veja, a inibição aqui foi no corpo da célula, tá? E aí, essa célula aqui, esse neurônio, não conseguiu ativar essas 3 outras células-alvos que possam, né, ser outros neurônios, tá? Então, o que ocorre aqui, né, esses neurônios, eles não foram ativados, né, não tem resposta. Nesta condição aqui, ó, eu só tenho a ativação de uma célula excitatória aqui no corpo da célula, no dendrito, chegou o limiar, disparou o potencial de ação, esse potencial de ação se propagou, veio para cá, para essa ramificação do axônio, liberou o neurotransmissor e ativou essa célula-alvo, que pode ser um outro neurônio. Também se propagou aqui nessa membrana, ativou aqui essa terminação pós-sináptica, liberou o neurotransmissor, ativou essa célula-alvo, pode ser, deu uma resposta. Mas na hora que se propagou aqui, quando ela chegou aqui, eu tenho uma sinapse inibitória aqui. Olha, o potencial de ação está se propagando, mas se eu promovo uma hiperpolarização,
não ocorre potencial de ação, se essa hipopolarização for grande. Então, eu bloqueio a propagação do potencial de ação de uma sinapse. Então, eu não tenho, o potencial de ação não chega até o final, não libera neurotransmissor, não ativa a célula-alvo. Então, eu posso ter inibição, ou seja, modulação do meu sinal no corpo da célula. Sendo no corpo da célula, eu promovo, né, todo o bloqueio de uma resposta global. Sendo na terminação, eu promovo um bloqueio, né, ou seja, uma inibição só de uma resposta específica e não global. Eu também posso promover uma inibição no axônio, mas isso é mais raro. Tá? É mais comum esse tipo de inibição e esse tipo de inibição aqui, esses dois modelos. Tá? Então, para a gente, né, finalizar agora, eu vou mostrar esse vídeo para vocês, tá? Que é um vídeo do New England. O New England é um site, né, de uma revista chamada New England Journal of Medicine, que é organizado pela Associação de Medicina do Estado de Massachusetts, nos Estados Unidos. É considerado, né, uma das melhores revistas, né, no mundo. É uma revista que tem uma qualidade muito boa. Toda semana uma revista nova é publicada. Neste momento agora não se publica mais a revista em papel, se publica só no site, né? Só no site. E eu sugiro muito que vocês façam, né, a assinatura, porque é uma revista muito boa. Imagina você ter semanalmente uma nova revista. Né? Isto faz com que vocês possam, né, ter acesso, né, a todos os artigos. Alguns artigos vocês, mesmo agora no início, vão perceber que são difíceis de entender, mas vão ter vários artigos que facilmente, mesmo vocês no início do curso, vão aprender. E eles têm, né, uma sequência de vídeos ensinando várias coisas. E aqui a gente tem, né, um vídeo ensinando como fazer um bloqueio, né, anestésico. Então, é isso que eu vou agora, né, passar para vocês, né, este vídeo. Depois do vídeo a gente, né, faz, né, o nosso intervalo. Tá? Vocês estão ouvindo o vídeo? Tá meio baixo. Tá um pouco baixo. This video provides an overview of how to administer a peripheral nerve block Melhorou. with anesthesia. The primary use of this procedure is for the case of hand lacerations, as demonstrated in this video. However, this procedure can be performed for a variety of conditions, including dislocations, paranethia, and felon drainage. We will demonstrate the administration of both a digital nerve block and a wrist block. Local anesthesia is achieved by... Eu vou fazer comentário, né? Então veja que aqui nessa primeira parte, né, o vídeo está comentando que a primeira coisa que o médico, o profissional, está fazendo é explicando ao paciente o que é o procedimento, por que é feito. Subcutaneous injection and infiltration of anesthetic agents at the margins of a wound. In contrast, a peripheral nerve block is achieved by injection of local anesthetic solutions around specific peripheral nerves in order to anesthetize the entire sensory. Então, qual é a diferença de uma anestesia local, né, e uma anestesia local por bloqueio, né? Então, se isso aqui fosse uma lesão pequena, geralmente o que a gente faz é injetar o anestésico aqui, né, faz várias picadas aqui e anestesia só essa região toda. Aqui, o que está sendo proposto, que é a anestesia por bloqueio, é que você vai bloquear o axônio, né, o nervo em si. Então, você vai bloquear tanto essa área como todas as outras áreas que estão à frente, né, desse nervo que está inervando. Né? Distribution of the nerve. An advantage of a peripheral nerve block for repair of a superficial hand laceration is that a decreased amount of a local anesthetic agent is required for anesthesia, which can decrease the risk of anesthetic-induced toxic effects. Other advantages as compared with local anesthetic infiltration are a less painful injection and less distortion of the tissue. These features can aid in... Então, a vantagem de você usar, né, o bloqueio, né, no nervo periférico é porque você usa menos anestésico, você vai, então, dar menos picadas, você vai dar só uma picada ou duas picadas, em vez de dar várias,
né, picadas, então você reduz, né, a dor, né, pela injeção, e também porque como você está injetando, né, se você perifericamente, você injeta pouco anestésico, se você for injetar próximo, né, da lesão, você distorce, né, o tecido e às vezes dificulta você fazer o seu procedimento de sutura. Repair of the laceration. Peripheral nerve block for the repair of a superficial hand laceration requires a high degree of cooperation from the patient. The patient must remain still and must be able to communicate with the clinician during the preparation and the procedure. This video does not cover the repair of deep hand lacerations. You may need to consult a hand specialist for the evaluation and repair of such wounds, as some wounds may require surgical intervention in the operating room. The technique shown here for inducing peripheral nerve block of the hand is based on locating surface anatomical landmarks for the digital nerve at the finger and for the radial, median, and ulnar nerves of the wrist. Ultrasound-guided techniques allow visualization of anatomic structures. These techniques require special training and are not demonstrated in this video. Peripheral nerve block is indicated when there is a need for surgical anesthesia in a conscious patient. Patients with a superficial laceration of a single finger may benefit from a digital nerve block. The wrist block may be indicated if lacerations involve multiple fingers, if the injury requires extensive irrigation or debridement, the anatomy of the finger is distorted by swelling or trauma, or if the laceration is proximal to the finger. Inducing peripheral nerve block for superficial hand laceration is contraindicated in patients who are unable to follow instructions and who are unable to communicate severe pain on injection of local anesthetic. Such pain is an indicator of intramural injection, which can produce ischemic nerve injury. The administration of an anesthetic is also contraindicated in patients who have distorted or obliterated anatomical landmarks, who have an infection in the proposed area of injection, or who have a history of allergic reaction to the local anesthetic agent. Gather the necessary equipment. You will need a face shield, water, soap, a hand towel, a water-absorbent underpad, sterile and non-sterile gloves, 10 cc control syringe, 1 to 2% lidocaine or 0.5% bupivacaine used for the wrist and not for the digital block, antiseptic solution containing chlorhexidine or povidone iodine, a 3.5 centimeter 18 gauge needle, and a 3.75 centimeter 25 gauge or 27 gauge safety needle. Explain the indication for the procedure to the patient, and then describe the procedure and its benefits, risks, and potential complications. Ask about latex or iodine allergies. Examine the patient to evaluate and document any existing neurologic injury, such as any loss of sensory or motor function in the hand resulting from damage to the radial, median, or ulnar nerves, any peripheral neuropathy, including diabetic neuropathy, and any acute injury. A complete sensory and motor examination should be performed and is beyond the scope of this video. Disinfect the site where you intend to inject the local anesthetic. Using a back and forth wiping motion, clean the skin with an antiseptic solution such as chlorhexidine or povidone iodine. Don a face shield and then wash and disinfect your hands. Open the packages for the 10 cc syringe, the 18 gauge needle, and the 25 gauge or 27 gauge safety needle. Don sterile gloves. Draw up 10 cc's of local anesthetic with the 18 gauge needle. After the local anesthetic is drawn into the syringe, switch to the 25 gauge or 27 gauge safety needle for performing the injection. Four nerves that run at the 2 o'clock, 4 o'clock, 8 o'clock, and 10 o'clock positions provide innervation to each finger, including the thumb. Identify the web space on the dorsal aspect of the hand, where the finger joins the hand. Insert a 25 or 27 gauge safety needle at the web space and advance it until the needle reaches the palmar aspect of the hand. Be careful not to exit the palmar skin. Inject 3 cc's of local anesthetic while withdrawing the needle. This helps distribute the anesthetic, reaching both nerves in the process. Repeat the injection on the other side of the finger. Recently, the volar approach to digital nerve blockade has been discussed as an alternative to the traditional digital nerve block. Advantages of this technique include fast onset of reliable anesthesia with only a single injection. Examine the palmar surface of the hand and identify the crease where the digit meets the palm. Insert a 25 or 27 gauge safety needle into the midpoint of this crease. Aspirate, then inject 3 cc's of local anesthetic subcutaneously. In this process, the anesthetic is distributed to all 4 nerves from the one injection.
Three nerves innervate the hand: the radial, median, and ulnar nerves. The superficial branch of the radial nerve divides into terminal branches at the wrist and provides sensation to the dorsal surface of the wrist, the radial styloid, and the anatomical snuff box. The sensory distribution of the radial nerve is shown in red. The median nerve becomes superficial near the wrist and lies beneath the flexor retinaculum in the carpal tunnel. The median nerve provides sensation to the thumb, the index finger, the middle finger, and half of the ring finger. The nerve does not innervate the dorsal aspect of the thumb or the corresponding area of the palm. Sensory distribution of the median nerve is shown in blue. The ulnar nerve is located medial to the ulnar artery at the wrist and provides sensation to the entire fifth digit, half of the fourth digit, and the medial aspect of the hand and wrist. The sensory distribution of the ulnar nerve is shown in yellow. These nerves can be blocked independently or in conjunction with one another as necessary to provide anesthesia to different parts of the hand. To block the radial nerve, identify the radial artery and radial styloid through palpation. Insert a 25 or 27 gauge safety needle at the level of the radial styloid, directly lateral to the radial artery. Inject 3 cc's of local anesthetic. Subcutaneously inject an additional 5 cc's of local anesthetic along the dorsum of the wrist until you reach the dorsal midline. To block the median nerve, first identify the palmaris longus. To do so, it can be helpful to have the patient oppose the thumb to the fifth digit while flexing at the wrist. This should make the tendon appear more prominent. Insert a 25 or 27 gauge safety needle, 2.5 centimeters proximal to the wrist crease, between the tendons of the palmaris longus and the flexor carpi radialis. The palmaris longus tendon may not be present in all patients. If absent, the nerve can usually be found on the ulnar side of the flexor carpi radialis. The needle should be advanced until it pierces the fascia, which usually occurs between 3 millimeters and 5 millimeters of the advance. It is not uncommon to feel a click or a pop as the needle pierces the fascia. Inject another 3 to 5 cc's of local anesthetic. Intermittently aspirate after every 1 to 2 cc's are injected to check for blood. If on injection the patient reports severe pain, a sense of electrical buzzing or shock, or pain that shoots or radiates into the fingers, the needle should be withdrawn to prevent intraneural injection. If the injection causes a subcutaneous wheal, then the needle placement is too superficial. To block the ulnar nerve, identify the ulnar aspect of the wrist. Insert a 25 or 27 gauge safety needle beneath the tendon of the flexor carpi ulnaris, just above the styloid process of the ulna. Advance the needle 5 to 10 millimeters and then inject 3 to 5 cc's of local anesthetic. Intermittently aspirate to check for blood. If blood is aspirated, the needle should be repositioned. If the patient reports severe pain or electrical or shooting pain in the fifth or fourth digit, stop the injection. To numb the cutaneous branches of the ulnar nerve, subcutaneously inject 5 cc's of local anesthetic along the midline of the dorsal aspect of the wrist, just distal to the ulnar styloid. Inform the patient that the effect of the local anesthetic will wane in 3 to 30 hours, depending on the anesthetic used. Explain that as the anesthesia wanes, the pain may increase. Ask the patient to protect the hand until the effect of the anesthetic has worn off to prevent further injury. Standard pain medications, including acetaminophen and non-steroidal and opioid analgesics, may be prescribed for post-procedure pain once the effect of the local anesthetic wanes. Finally, tell the patient to contact you if the numbness has not resolved within 24 to 48 hours. Persistent numbness may indicate nerve injury, which should be addressed as soon as possible after the procedure. The overall risk associated with peripheral nerve block is small. However, nerve damage may occur. The patient may have an adverse reaction to the local anesthetic, such as an allergic reaction, or the attempt at nerve block may be unsuccessful. When injecting local anesthetics, it is optimal but not necessary to have adequate monitoring and resuscitation equipment be on hand while administering the block, since there is a risk of systemic toxicity ranging from neurotoxicity to cardiovascular collapse. Consider using a premixed lidocaine solution with epinephrine for the injection. The use of epinephrine with lidocaine will aid in the detection of inadvertent intravascular injection, which is manifested by an increase in heart rate. However, epinephrine should not be used in a digital nerve block. In the event of inadvertent intravascular injection of toxic doses of local anesthetic, the administration of intravenous 20% lipid emulsion has been shown to reverse the cardiotoxic effects of local anesthetics such as bupivacaine.
Intravenous 20% lipid emulsion and resuscitation equipment used to treat the adverse effects of a local anesthetic toxicity should be readily available anytime potentially toxic amounts of local anesthetics are injected. For these blocks, sedation of the patient is performed at the discretion of the practitioner and is beyond the scope of this video. If sedation is needed, refer to your institution's sedation policy. Note, however, that only minimal sedation is recommended for this procedure, given the need for good communication. Local anesthetic agents for superficial hand lacerations can be administered at the finger or at the wrist. This provides pain relief for the patient and facilitates repair of lacerations. Ok, turma, né? Então este era o vídeo, né, que eu tinha para mostrar para vocês. Vejam, o que é que está ali bloqueando? Na verdade, está bloqueando o axônio, né? O bloqueio, anestesia por bloqueio, você está bloqueando o axônio, está bloqueando a transmissão do potencial de ação. É naquele determinado local. Então, você percebe que o potencial receptor está acontecendo lá na periferia, mas você está bloqueando a passagem do potencial de ação. Você está bloqueando como a passagem do potencial de ação? Bloqueando os canais de sódio, né, dependente de voltagem, localizado exatamente ali no nervo, os que são, o nervo é um conjunto de axônio. Então, o anestésico é uma substância, no caso, por exemplo, a lidocaína, que vai bloquear os canais de sódio dependente de voltagem. Ok? Questões, dúvidas, comentário? Professor, você poderia compartilhar o link desse vídeo? Vou compartilhar, mas você já percebe que aqui nesse link aqui é o link da revista como um todo. Lá vocês vão encontrar, inclusive, uma diversidade de vídeos, né, de várias coisas, certo? Ah, mas eu vou... Diga. Não, pode terminar o que você está falando. Então, a minha sugestão é que vocês sempre vejam, né, até procurem, né, outros... Eu vou, inclusive, utilizar novamente outros, inclusive, artigos, né, casos clínicos do New England nas nossas aulas, para vocês perceberem, né, a importância, né, e ver o quanto que tem muito material, né, que dá para vocês compreenderem, mesmo agora estando no início do curso. E, além disso, é uma forma de vocês estarem se habituando a estar lendo, né, textos de revistas médicas de ponta, né, que é onde vocês estão vendo, né, o que está de mais moderno e o que é mais sistematizado. Professor, com relação, você falou que essa anestesia por bloqueio, aí você meio que vai aplicar na região do axônio para bloquear os canais de sódio. E como é que ocorre a anestesia local? Aí, assim, a anestesia por bloqueio é uma forma de anestesia local periférica, né? Quando você vai anestesiar no local, você vai bloquear parte das terminações nervosas que tem ali, a terminação já, o final do axônio, certo? Qual é o problema? Imagine, por exemplo, eu tenho aqui a minha mão, né, aquela lesão grande, eu tinha que fazer eu tinha que injetar anestesia em toda a região. E aí, se eu faço aqui, né, eu bloqueio o axônio, porque daqui todas as terminações desses axônios, eles vão se convergir para o nervo, então eu estou bloqueando o nervo aqui. Quando é uma lesão no dedo, você percebeu, né? Qualquer lesão no dedo, eu coloco aqui, que a gente chama, né, uma anestesia truncular, porque eu anestesio todo o dedo. Né? E aí a única coisa que, por exemplo, é importante vocês perceberem, que, por exemplo, quando eu estou anestesiando, né, perifericamente um dedo, assim, a gente não pode utilizar anestésico que contenha, né, adrenalina, que é um vaso, né, bloqueador. Porque às vezes você tem, por exemplo, tem uma lesão grave aqui, aí eu preciso, né, tá sangrando, aí eu uso, por exemplo, um bloqueador, no próprio anestésico tem lidocaína mais adrenalina, porque a noradrenalina ela vai diminuir, né, o sangramento e vai facilitar com que eu faça a limpeza bastante. Mas aqui no dedo, se eu fizer isso, vai bloquear o sangue para ir para a terminação do dedo. E aí eu posso, né, ter prejuízo, né, inclusive necrose do dedo por causa da presença da adrenalina. Então, todas as vezes que você for fazer o anestésico aqui nos dedos, que for aqui no início, né, anestesia troncular, a gente não usa,
né, a gente tem que ter o cuidado de não utilizar, né, a lidocaína mais a adrenalina. Obrigado. Professor, eu vi nas complicações que tem um pequeno risco de dano ao nervo. Isso. Qual seria a causa do dano ao nervo? Seria próprio dano? É mecânico mesmo, é a terminação, né, da agulha. Eu chego lá e com a agulha eu trisco no dedo. Veja que ele até diz, não sei se vocês perceberam, que se o paciente sentir, né, tipo uma sensação de choque, uma sensação, né, de dor na extremidade, pare, né, porque você está com a agulha triscando no nervo. E aí você pode chegar com a agulha e fazer uma lesão, né, no dedo, porque a agulha é cortante. E no caso de você ocasionar essa lesão, o dano seria permanente? Não, porque geralmente, né, essa lesão, ela é num ou dois ou três axônios, você não lesa o nervo todo. E quando você faz uma lesão pequena assim, você tem regeneração fácil, né, do nervo. Mas você pode fazer uma lesão que pode gerar, né, uma perda, por exemplo, de sensibilidade em determinada área. Mas para fazer uma lesão dessa, é preciso você ter, né, usar uma agulha muito grande, né? Por isso você tem que usar uma agulha adequada. Vocês vão aprender na disciplina, né, de urgência e emergência e a disciplina, né, de base técnica cirúrgica, os diversos tipos, né, de agulha, né, tamanho, como é que a gente classifica cada uma e outra, e qual procedimento a gente usa cada uma, né? Porque aí você já pede, né, a auxiliar de enfermagem, né, a agulha número tal, né, que você sabe que aquela agulha, a possibilidade dela promover uma lesão, né, no nervo é muito pequena. Ok? Okay, Mais obrigado. alguma pergunta? Então a gente vai fazer diga. Não, professor, é que eu vi que para fazer o bloqueio, além da lidocaína, é usada outras substâncias também que eu esqueci agora quais são. Não é isso? Isso. Então, assim, você usa, na verdade... Aí, no caso, eu sei que no serviço público é muito difícil a gente encontrar alguma coisa além da lidocaína. Aí pode ser feito só com a lidocaína? Pode ser feito. Aí é o seguinte, aí depende, aí a lesão ela tem que ser pequena, né, para você poder, por causa, vocês vão ver depois lá no vídeo, quem revê o vídeo, você vai ver que inclusive a duração da anestesia, né, ela difere, então por isso que você usa as duas substâncias. Quando você usa a lidocaína, a duração é menor. Então se é um procedimento grande, aí você não consegue fazer só com lidocaína. E às vezes você não consegue fazer, inclusive, numa unidade básica de saúde, né? Você tem que encaminhar, né, para um pronto-socorro que tenha possibilidade de você fazer, né? Ou às vezes a lesão também é muito grande, e aí você precisa fazer, imagina, por exemplo, eu tenho uma lesão grande no braço, né? Por exemplo, fazer uma lesão, fazer um bloqueio, por exemplo, da mão, eu vejo que ele fala só da mão, mas você pode fazer bloqueio aqui, né, do braço inteiro. Mas aí quem faz o bloqueio do braço inteiro tem que ser o anestesista, né? O médico, né, generalista já não faz, ele faz, né, esses bloqueios, né, aqui relacionado com a mão. Mas um bloqueio, por exemplo, do braço inteiro, você pode fazer, você precisa chamar um anestesista, porque aí, na verdade, ele vai ter que fazer a anestesia, detectar o nervo, fazer várias avaliações, que é mais complexo. Geralmente você usa, como ele até citou, né, o ultrassom para guiar, né, a localização, você consegue separar e identificar o nervo. Porque tem uma característica clássica da anatomia que você sempre tem, né, a artéria, a veia e o nervo junto. Então você consegue ver a localização do nervo nesse aspecto, né, vendo a localização da artéria e da veia, né, e no ultrassom você consegue diferenciar.